Você sabia que existe algo que jamais deve fazer depois de um enterro? Algo tão sério que pode trazer consequências espirituais gravíssimas para a sua vida e para a sua família? Padre Marcelo Rossi nos alerta sobre práticas que muitas pessoas fazem por desconhecimento e que podem abrir portas para coisas que você nem imagina. Fique até o final deste vídeo porque é lá que vou revelar a prática mais perigosa de todas, aquela que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode te surpreender. A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos mais antigos, civilizações inteiras construíram rituais, crenças e tradições em torno desse momento inevitável que todos enfrentaremos um dia. E dentro da nossa fé cristã, a morte não é vista como um fim, mas como uma passagem, uma transformação, um novo começo na presença de Deus. Mas existe algo muito importante que precisamos entender. O momento do enterro e os dias que se seguem após ele são períodos de extrema sensibilidade espiritual. Padre Marcelo Rossi, um dos maiores evangelizadores do Brasil, tem dedicado anos de seu ministério a ensinar as pessoas sobre a importância de respeitar os momentos sagrados da nossa fé. E o enterro, meus amigos, é um desses momentos. Não é apenas uma cerimônia social, não é apenas um ato de despedida. É um sacramento, um momento em que a Igreja, através de suas orações e rituais, acompanha a alma daquela pessoa em sua jornada final, rumo ao encontro com o Criador. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existem práticas, algumas delas aparentemente inofensivas, que realizamos após o enterro e que podem ter consequências espirituais muito sérias. Não estou falando de superstições vazias ou de crenças infundadas. Estou falando de ensinamentos que vêm da própria tradição da Igreja, de advertências que santos e padres nos deixaram ao longo dos séculos, de conhecimentos que foram transmitidos de geração em geração e que, infelizmente, muitos de nós esquecemos ou simplesmente ignoramos. Vou compartilhar com vocês hoje uma história real, contada pelo próprio Padre Marcelo Rossi, em um de seus retiros espirituais. Era uma tarde chuvosa de julho em São Paulo. Uma mulher chamada Beatriz, de aproximadamente 45 anos, procurou o padre com uma expressão de profunda angústia no rosto. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e suas mãos tremiam enquanto seguravam um terço que parecia ter sido usado intensamente nos últimos dias. Beatriz começou a contar sua história. 3 meses antes, ela havia perdido sua mãe, Dona Aparecida, uma mulher devota que frequentava a missa todos os domingos e tinha uma fé inabalável. O enterro havia sido realizado conforme todas as tradições católicas, com missa de corpo presente, orações do terço e o sepultamento no cemitério da paróquia, mas algo estava acontecendo com Beatriz desde aquele dia, algo que ela não conseguia explicar. Nas primeiras semanas após o enterro, Beatriz começou a ter sonhos perturbadores. Ela via sua mãe em situações estranhas, como se estivesse presa em algum lugar escuro chamando por ela. Acordava no meio da noite com uma sensação de angústia profunda, como se algo muito pesado estivesse sobre seu peito. Mas não eram apenas os sonhos. Coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. Objetos que ela tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. Portas que ela fechava à noite amanheciam abertas e havia um cheiro estranho que ela não conseguia identificar, mas que a incomodava profundamente. Beatriz procurou ajuda médica, fez exames, consultou psicólogos, tomou medicamentos para ansiedade e para dormir, mas nada parecia funcionar. Na verdade, com o passar das semanas, tudo piorava. Ela começou a se sentir constantemente observada, como se houvesse uma presença em sua casa. Seus filhos também começaram a reclamar de coisas estranhas. O mais novo, um menino de 8 anos, disse que via uma sombra no corredor durante a noite. A filha mais velha, de 15 anos, começou a ter crises de ansiedade sem motivo aparente. Foi quando uma amiga próxima, também católica praticante, sugeriu que Beatriz procurasse Padre Marcelo Rossi. E ali, naquela tarde chuvosa, sentada diante do padre, Beatriz finalmente teve coragem de fazer a pergunta que a atormentava: Padre, será que fiz algo errado? Será que de alguma forma eu ofendi a memória da minha mãe ou deixei de fazer algo que deveria ter feito? Padre Marcelo, com a calma
e a sabedoria que o caracterizam, começou a fazer perguntas a Beatriz. Perguntas sobre o enterro, sobre os dias que se seguiram, sobre as práticas que ela havia realizado, e foi durante essa conversa que algo se revelou. Beatriz, movida pelo amor e pela saudade de sua mãe, havia feito algo que muitas pessoas fazem sem saber das consequências espirituais. Logo após o enterro, ela voltou ao cemitério sozinha, à noite, e ficou horas ali conversando com o túmulo como se sua mãe ainda estivesse presente. Mas não foi só isso. Nos dias seguintes, Beatriz começou a fazer algo ainda mais perigoso. Ela pegou roupas de sua mãe, especialmente aquelas que ela usava com mais frequência, e dormia com elas, abraçada, como se de alguma forma isso a mantivesse conectada à pessoa que havia partido. Além disso, ela montou uma espécie de altar em seu quarto, com fotos, objetos pessoais da mãe e velas que mantinha acesas dia e noite. Quando o padre Marcelo ouviu isso, sua expressão ficou séria. Ele olhou para Beatriz com compaixão, mas também com firmeza, e começou a explicar algo fundamental que muitos católicos desconhecem: a diferença entre honrar a memória de quem partiu e criar vínculos espirituais inadequados que podem abrir portas para influências negativas. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar recebendo ensinamentos baseados na sabedoria de Padre Marcelo Rossi, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo que pode transformar sua vida espiritual. A Igreja Católica, em sua sabedoria milenar, estabeleceu rituais e práticas específicas para lidar com a morte e o luto. E essas práticas não foram criadas aleatoriamente. Elas foram desenvolvidas ao longo de séculos, com base em experiências espirituais profundas, nos ensinamentos dos santos e na própria revelação divina. Quando ignoramos essas práticas ou criamos nossos próprios rituais baseados apenas em nossas emoções, podemos inadvertidamente abrir portas espirituais que deveriam permanecer fechadas. Padre Marcelo explicou a Beatriz que a dor da perda é real e legítima. Deus não espera que simplesmente esqueçamos aqueles que amamos. Pelo contrário, a Igreja nos ensina a rezar por eles, a oferecer missas por suas almas, a fazer obras de caridade em sua memória, mas existe uma linha tênue entre honrar a memória e criar um apego doentio que impede tanto os vivos quanto os mortos de seguirem seus caminhos espirituais apropriados. Quando Beatriz voltava ao cemitério à noite, quando dormia com as roupas de sua mãe, quando mantinha aquele altar com velas acesas constantemente, ela estava, sem saber, tentando manter sua mãe presa a este mundo. E essa não é a vontade de Deus. Quando alguém morre, especialmente alguém que viveu uma vida de fé como Dona Aparecida, a alma dessa pessoa precisa seguir seu caminho rumo à luz divina, rumo ao julgamento e à possível purificação no purgatório até alcançar a presença plena de Deus. Mas quando os vivos criam esses vínculos inadequados, quando fazem rituais que não são aprovados pela Igreja, eles podem estar criando uma espécie de corrente que prende a alma do falecido. E pior ainda, essas práticas podem abrir brechas espirituais. E quando há brechas espirituais, quando há portas abertas no mundo espiritual, não é apenas a alma do falecido que pode se manifestar. Entidades negativas, demônios que se fazem passar pela pessoa que morreu, podem entrar e causar todo tipo de perturbação. Padre Marcelo contou a Beatriz algo que ele havia aprendido com um exorcista experiente anos atrás. O demônio é mentiroso e enganador. Uma de suas táticas favoritas é se fazer passar por almas de pessoas que morreram, especialmente para enganar aqueles que estão vulneráveis pela dor do luto. Quando uma pessoa mantém esses vínculos inadequados, quando cria rituais fora da aprovação da Igreja, ela está, essencialmente, colocando um cartaz dizendo: estou aberto a manifestações espirituais. E nem sempre são as manifestações que queremos que respondem a esse chamado. A situação de Beatriz era grave, mas não irreversível. Padre Marcelo imediatamente orientou algumas medidas que ela deveria tomar. Primeiro, ela deveria desfazer aquele altar em seu quarto. As fotos da mãe poderiam ser mantidas, é claro, mas de forma normal, como lembrança amorosa, não como objeto de uma espécie de culto.
As velas deveriam ser apagadas definitivamente. As roupas da mãe deveriam ser doadas ou guardadas adequadamente, mas jamais usadas como objeto de conexão espiritual. Além disso, Padre Marcelo abençoou a casa de Beatriz, realizou orações de libertação e de limpeza espiritual. Ele ensinou a família a rezar o terço todos os dias, especialmente pedindo pela alma de Dona Aparecida para que ela encontrasse paz e luz na presença de Deus. Mandou que Beatriz encomendasse missas pela alma da mãe, pois a missa é o maior presente que podemos oferecer a quem já partiu. E sabe o que aconteceu? Gradualmente, as coisas começaram a mudar. Os sonhos perturbadores pararam. A sensação de presença opressiva na casa desapareceu. Os filhos de Beatriz voltaram a dormir tranquilos. E algo ainda mais importante aconteceu. Beatriz começou a processar seu luto de forma saudável. Ela ainda sentia saudade da mãe, ainda chorava às vezes, mas não era mais aquela angústia sufocante que a consumia antes. Cerca de 2 meses depois daquela conversa com o Padre Marcelo, Beatriz teve um sonho diferente. Ela viu sua mãe, mas desta vez ela estava sorrindo, estava em paz, estava envolta numa luz suave e reconfortante. Dona Aparecida olhou para a filha e disse apenas: "Estou bem, minha filha. Não se preocupe mais comigo. Viva a sua vida, cuide dos seus filhos e nos encontraremos novamente quando Deus permitir." Beatriz acordou daquele sonho com uma sensação de paz profunda, uma paz que ela não sentia desde antes da morte da mãe. Essa história nos ensina algo fundamental. Existe uma maneira correta, aprovada por Deus e pela Igreja, de lidar com a morte e o luto. E quando nos desviamos desse caminho, mesmo com as melhores intenções, podemos criar problemas espirituais sérios para nós mesmos e para aqueles que amamos. Mas vamos ser mais específicos. Quais são exatamente as coisas que jamais devemos fazer após um enterro? Vou listar aqui. Baseado nos ensinamentos de Padre Marcelo Rossi na tradição da Igreja Católica, as práticas mais perigosas que você deve evitar a todo custo. Primeira coisa, nunca volte ao cemitério sozinho, especialmente à noite, para conversar com o túmulo. O cemitério é um lugar sagrado. Sim, um lugar que merece respeito. Você pode visitar o túmulo de seus entes queridos durante o dia, em horário apropriado, para fazer uma oração, colocar flores, demonstrar seu amor e respeito. Mas fazer vigílias noturnas, passar horas conversando com o túmulo como se a pessoa ainda estivesse ali, isso não é saudável espiritualmente. A pessoa que você amava não está no túmulo. Seu corpo está ali, descansando até a ressurreição final, mas sua alma está diante de Deus. É para Deus que você deve orar, pedindo pela paz e salvação daquela alma. Segunda coisa, nunca durma com roupas, objetos pessoais ou fotografias do falecido como se fossem amuletos de proteção ou conexão. Podemos guardar objetos de lembrança, isso é perfeitamente normal e saudável, mas transformar esses objetos em instrumentos de conexão espiritual é perigoso. Você não precisa de um objeto para se lembrar de quem você ama. As memórias estão em seu coração, não em uma peça de roupa ou em um objeto qualquer. Terceira coisa, nunca crie altares domésticos não autorizados pela Igreja. Na tradição católica, temos altares em nossas casas, sim. Podemos ter imagens de santos, crucifixos, velas que acendemos para rezar, mas um altar dedicado especificamente a uma pessoa falecida, com velas constantemente acesas, com oferendas de comida, bebida ou outros objetos, isso não faz parte da nossa fé. Isso se aproxima mais de práticas espíritas ou de outras religiões e pode abrir portas para manifestações espirituais que não são de Deus. Quarta coisa, nunca tente fazer contato com os mortos através de médiuns, tábuas ou Ouija, sessões espíritas ou qualquer outro método de necromancia. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, está escrito: "Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos,
pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isso não poderia ser mais claro. Tentar se comunicar com os mortos é uma abominação aos olhos de Deus. E quem faz isso está se colocando em perigo espiritual gravíssimo. Quinta coisa, nunca faça promessas ou pactos relacionados ao falecido que não sejam aprovados pela igreja. Algumas pessoas, na intensidade do luto, fazem promessas do tipo: mãe, se você me der um sinal, eu farei isso ou aquilo. Ou então, pai, se você me ajudar a conseguir esse emprego, eu prometo que farei tal coisa. Isso é extremamente perigoso. Primeiro, porque você não sabe com quem está fazendo esse pacto. Como já expliquei, demônios podem se fazer passar por almas de falecidos. Segundo, porque isso coloca a alma do falecido em uma posição que não é apropriada. Nós não oramos para os mortos pedindo ajuda, nós oramos pelos mortos pedindo a Deus que tenha misericórdia deles. Sexta coisa, nunca negligencie as práticas aprovadas pela igreja em favor de rituais inventados. A igreja, em sua sabedoria, nos dá todas as ferramentas que precisamos para lidar com a morte. Temos a missa de 7º dia, temos a missa de 30º dia, temos a missa de 1 ano, temos o terço pelos falecidos, temos orações específicas pela alma dos que partiram, temos o mês de novembro, dedicado especialmente a rezar pelos fiéis defuntos. Use essas ferramentas. Elas foram testadas e aprovadas por 2000 anos de tradição católica. Elas funcionam porque são abençoadas por Deus e pela igreja. Sétima coisa, nunca deixe a dor do luto te afastar de Deus e da comunidade da igreja. É exatamente no momento da perda que mais precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Algumas pessoas, quando perdem um ente querido, ficam com raiva de Deus. Outras simplesmente se afastam da igreja, param de ir à missa, param de rezar. Isso é exatamente o que o inimigo quer. Ele quer usar sua dor para te separar da fonte de toda a consolação que é Deus. Não caia nessa armadilha. Quanto mais você sofre, mais você precisa se aproximar de Deus, não se afastar dele. Oitava coisa, e essa é muito importante, nunca guarde ressentimentos ou mágoas em relação ao falecido. Às vezes, quando alguém morre, percebemos que ficaram coisas não resolvidas. Talvez houve uma discussão e vocês não se reconciliaram antes da pessoa partir. Talvez você se sinta culpado por algo que fez ou deixou de fazer. Essas mágoas, esses ressentimentos, esse sentimento de culpa podem se transformar em prisões espirituais, tanto para você quanto para a alma do falecido. Perdoe. Mesmo que a pessoa não esteja mais aqui para ouvir suas palavras, perdoe de coração e peça perdão também. Deus ouve suas orações e, de alguma forma misteriosa, no plano espiritual, essa liberação acontece. Nona coisa, nunca faça do luto uma identidade permanente. É natural passar por um período de luto. É natural sentir tristeza, saudade, até mesmo momentos de desespero nos primeiros tempos após uma perda. Mas o luto tem que ter um fim. Você precisa gradualmente voltar a viver. Isso não significa esquecer a pessoa que se foi. Significa honrar sua memória vivendo bem, vivendo com propósito, vivendo a vida que Deus planejou para você. Quando você se recusa a sair do luto, quando você faz do sofrimento sua identidade permanente, você está, de certa forma, desperdiçando o presente que Deus te deu, que é a sua própria vida. E agora, chegamos à 10ª e mais importante coisa, aquela que eu prometi revelar no início deste vídeo, aquela que pode ter as consequências mais graves de todas. É algo que Padre Marcelo Rossi enfatiza repetidamente em seus ensinamentos. Algo que ele viu causar problemas espirituais profundos em inúmeras pessoas. Nunca, em hipótese alguma, leve para sua casa a terra do cemitério ou qualquer objeto que pertencia ao ritual funerário e que deveria ter ficado com o corpo. Isso inclui terra que foi jogada sobre o caixão, flores que estavam sobre o túmulo, pedaços de pano ou qualquer outro item relacionado ao enterro. Você pode pensar, mas por que isso seria tão grave? Deixe-me explicar. No plano espiritual, existe o que chamamos de consagração. Quando algo é dedicado a um propósito específico, especialmente em um ritual sagrado, aquilo fica marcado espiritualmente para aquele propósito.
A terra que é jogada sobre um caixão foi consagrada ao propósito de cobrir e proteger os restos mortais. Ela pertence àquele lugar, àquele momento, àquele ritual específico. Quando você a retira de lá e a leva para sua casa, você está trazendo algo que carrega uma energia de morte, de finalização, de separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Padre Marcelo contou o caso de um homem que, após o enterro do pai, pegou um punhado de terra do túmulo e colocou em um saquinho que carregava sempre consigo, como uma forma de manter o pai perto. Em poucas semanas, esse homem começou a ter problemas sérios de saúde sem causa aparente. Ele foi a médicos, fez todos os exames possíveis, mas nada era encontrado, até que alguém sugeriu que ele procurasse ajuda espiritual. Quando o problema foi identificado e ele se desfez daquela terra, levando-a de volta ao cemitério com orações apropriadas, sua saúde começou a melhorar imediatamente. Isso não é superstição, isso é realidade espiritual. Vivemos em duas dimensões simultaneamente, a física e a espiritual. E o que fazemos em uma afeta a outra. Quando mexemos com coisas que não deveríamos mexer, quando violamos princípios espirituais estabelecidos, sofremos consequências, mesmo que não entendamos imediatamente o que está acontecendo. Então, o que você deve fazer após o enterro? O que é correto? O que é aprovado por Deus e pela Igreja? Primeiro, confie na misericórdia de Deus. Se a pessoa que morreu viveu uma vida de fé, mesmo que imperfeita, confie que Deus, em sua infinita misericórdia, acolheu aquela alma. Segundo, reze muito. O terço é uma arma poderosíssima. Reze pelas almas dos falecidos, especialmente durante o mês de novembro, mas não apenas nesse mês. Reze sempre. Terceiro, mande celebrar missas. A missa é o maior presente que você pode dar a alguém que já partiu. Na missa, Jesus se torna presente de forma real e substancial no pão e no vinho consagrados. Quando uma missa é oferecida por uma alma, os méritos infinitos do sacrifício de Cristo são aplicados àquela alma de uma maneira misteriosa, mas real. Quarto, faça obras de caridade em memória do falecido. Doe para os pobres, ajude os necessitados, pratique a misericórdia. E quando fizer isso, ofereça aquela boa ação pela alma da pessoa que se foi. Isso tem valor espiritual imenso. Quinto, viva bem. Viva a sua vida de forma que honre a memória daqueles que você amou. Seja uma pessoa melhor por causa deles, não uma pessoa amargurada e presa no passado. Gostou deste conteúdo? Então se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos com ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual e fortalecer sua fé. A morte não é o fim, meus amigos, é uma transformação. E a forma como lidamos com ela revela muito sobre nossa fé, sobre nossa compreensão do plano de Deus, sobre nossa maturidade espiritual. Padre Marcelo Rossi sempre diz que a morte não deve ser temida pelos que têm fé. Deve ser encarada com respeito, sim, com seriedade, mas não com terror. Porque para o cristão verdadeiro, a morte é apenas a porta que nos leva para casa, para nosso lar verdadeiro, para a presença de Deus Pai. Mas enquanto estamos aqui, enquanto vivemos neste mundo, temos responsabilidades. Temos a responsabilidade de viver bem, de cuidar uns dos outros, de orar pelos vivos e pelos mortos, de respeitar os limites que Deus estabeleceu entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando respeitamos esses limites, quando seguimos os ensinamentos da Igreja, quando confiamos na sabedoria que foi transmitida através dos séculos, nós nos protegemos de muitos perigos espirituais. A história de Beatriz que compartilhei com vocês não é única. Existem milhares de casos semelhantes. Pessoas bem-intencionadas que, movidas pela dor do luto e pela saudade, acabam fazendo coisas que abrem portas espirituais perigosas. E o resultado é sempre sofrimento, confusão, problemas que parecem não ter solução. Mas a boa notícia é que sempre há solução. Deus nunca nos abandona. A Igreja sempre tem ferramentas para nos ajudar. Padres como o Padre Marcelo Rossi dedicam suas vidas a guiar as pessoas de volta ao caminho correto. Se você está passando por um luto agora, se recentemente perdeu alguém querido, quero que saiba que entendo sua dor.
Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a saudade aperta tanto que parece que você não vai conseguir continuar. Mas você vai. Com a graça de Deus, com o apoio da comunidade da igreja, com as orações dos irmãos, você vai superar isso. E sua dor, com o tempo, vai se transformar em uma saudade suave, em memórias bonitas, em gratidão por ter tido o privilégio de conhecer e amar aquela pessoa. E se você, em algum momento do passado, fez algo que não deveria ter feito após um enterro, se agora, depois de ouvir este ensinamento, percebe que violou algum princípio espiritual, não entre em desespero. Deus é misericordioso. Procure um sacerdote de confiança. Confesse, peça orientação, faça as correções necessárias. Nunca é tarde para acertar seu caminho espiritual. Lembre-se sempre, a morte não tem a última palavra. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou e nos prometeu que também ressuscitaremos. Um dia, se formos fiéis, nos encontraremos novamente com todos aqueles que amamos e que partiram antes de nós. Mas esse encontro será no tempo de Deus, da maneira de Deus, no lugar que Deus preparou para nós. Não precisamos forçar conexões inadequadas aqui e agora. Podemos confiar, podemos ter esperança, podemos viver nossas vidas sabendo que nada nem ninguém que verdadeiramente nos pertence está perdido para sempre. Padre Marcelo Rossi terminou sua conversa com Beatriz dizendo algo que ela nunca esqueceu. Sua mãe não precisa de suas lágrimas eternas. Ela precisa de suas orações. Não aprenda aqui com seu sofrimento. Liberte-a com sua fé. Reze por ela, confie que Deus está cuidando dela e viva a sua vida de forma que quando vocês se reencontrarem, ela se orgulhe da mulher forte e cheia de fé que você se tornou. Essas palavras mudaram a vida de Beatriz. E espero que os ensinamentos que compartilhei aqui hoje possam mudar também a sua vida. A fé católica não é feita de superstições ou medos infundados. É feita de sabedoria milenar, de experiências espirituais profundas, de revelações divinas que foram cuidadosamente preservadas e transmitidas através da Igreja. Quando seguimos esses ensinamentos, quando respeitamos esses princípios, nós nos protegemos e protegemos aqueles que amamos. Então, da próxima vez que você for a um enterro, ou quando estiver lidando com a perda de alguém querido, lembre-se do que aprendeu aqui. Não faça nada que possa abrir portas espirituais inadequadas. Não tente criar conexões que Deus não autorizou. Em vez disso, use as ferramentas sagradas que a Igreja nos dá. A oração, a missa, os sacramentos, a caridade, a fé. Essas são as armas verdadeiras e poderosas que temos para ajudar nossos entes queridos que partiram e para nos manter espiritualmente protegidos enquanto atravessamos o vale da sombra da morte. Que Deus abençoe você e sua família, que Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós e que os ensinamentos de Padre Marcelo Rossi continuem iluminando nossos caminhos, nos guiando sempre de volta aos braços amorosos do Pai. Amém.